Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Bom, nossa aula de hoje ela é um complemento da parte de potenciação, tá? Que se chama notação científica. Essa matéria ela está no livro de atividades complementares, está na página 42, tá? Quem quiser dar uma acompanhada com o livro, pode pegar o livro e abrir na página. Bom, primeiro, deixa eu explicar para vocês o que é uma notação científica, tá? Então, como eu estava dizendo, ela faz parte da potenciação, em específico na potência de 10. Então, o que vai acontecer? Toda vez que a gente for falar de notação científica, ela vai ser um número que vai ser multiplicado por 10, tá? Por isso que é potência de 10. Quem são os números que vão fazer parte da notação científica, né? Quem são as partes dela? O A, que vocês estão vendo aí na formulazinha, que está multiplicando com 10, ele precisa ser um número que tem que estar entre 1 e menor que 10. O que isso significa? Vamos tentar entender. Quando a gente tiver um número que a gente for representar por notação científica, esse número que vai estar acompanhado do 10 precisa ser um número de 1 a 9. O 9, qualquer coisa, mas não pode chegar a 10. Então, vocês estão vendo aí um intervalo fechado em 1 e aberto em 10? Como é que é isso? Significa que o 1 fechado em 1 aceita o 1. Agora, aberto em 10, ele quer números muito próximos de 10, mas não aceita 10. Vou explicar para vocês uma forma mais simples de vocês entenderem. O número que vocês botarem aí do lado do 10, do lado da potência de 10, ou no lugar do A, tem que ser um número de 1 a 9, tá? Não pode ser um número com duas casas antes da vírgula. Por isso que só é de 1 a 9. Deu para entender agora? Vamos continuar. O B, vocês estão vendo que o B é o expoente do 10, né? O expoente, depois eu vou explicar para vocês como é que vocês vão descobrir qual é o valor dele, mas em princípio, saibam que vai ser sempre representado no conjunto dos números inteiros. Significa que eu vou poder usar números inteiros positivos ou inteiros negativos. Tá ok? Bom, para que a gente está aprendendo isso, né? Vocês perguntam muito isso. Ah, professora, usa para quê, né? Vamos lá, a gente tem isso em todas as áreas de ciências, a gente tem notação científica. Por quê? Nas ciências, a gente tem muitos casos em que a gente estuda números muito grandes ou muito pequenos. Agora, vocês ficam pensando aí, como é que vocês vão trabalhar números com muitas casas, né? Dá trabalho, né? Então, a notação científica ela veio para resumir um número que é muito grande, tá bom? Vamos ver como é que vai funcionar. Vamos ver alguns exemplos para poder a gente transformar, né? Para transformar em notação científica. Olha o primeiro exemplo, o que está dizendo? A velocidade da luz no vácuo é de 300 milhões de metros por segundo. Bom, vamos botar o número 300 milhões para a gente visualizar, né? Aí, ó, 300 milhões de metros por segundo. Eu quero transformar em notação científica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar somente o principal dele. Nesse caso aí, vai ser o 3. Então, o 3 é que vai estar multiplicando com a base 10, tá? Quem vai ser o expoente da base 10? Vocês vão contar quantas casas vocês eliminaram do número para ficar só o 3. Então, vamos ver? Quantos números tem após o 3? Vocês estão vendo aí que são 8 números, né? Então, vocês não eliminaram 8 números? Então, significa que no expoente 10 teremos o número 8. Portanto, a nossa notação científica para 300 milhões é 3 vezes 10 elevado a 8. Então, ó, recapitulando, o principal ficou só o 3. Lembra que na regra que eu acabei de falar, tem que ser um número entre 1 e 9, né? Então, tá batendo. 3 está entre 1 e 9. E quantas casas eu eliminei foi para o expoente da base 10. Tá ok? Vamos ver outro exemplo, né? Outro exemplo está falando o seguinte: a distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 bilhões de quilômetros. Vamos ver o número, 150 bilhões, né? Olha quantas casas, né? Os 150 bilhões, a gente tem um número já mais alto ainda. Para fazer cálculo já fica mais complicado, né?
Bom, vamos transformar em notação científica. Se a gente pegar o principal, a gente vai estar falando do 15. Só que pela regra da notação científica, a gente não falou que tem que ser um número entre 1 e 9? Então, se eu pegar o 15, 15 passou de 9. Não pode ser. Então, a forma da gente resolver é o seguinte. Se a gente pegar, em vez de botar 15, botar 1,5. 1,5 e meio não está entre 1 e 9? Então, está dentro da regra. Então, a gente pode usar, né? Então, olha como é que ficou. A gente botou 1,5, que está na regra do entre 1 e 9. E quantas casas a gente andou até parar a vírgula lá entre 1 e 5 é que vai ser o expoente. Olha o caso como é que ficou. Nós temos 3, 6, 9, 10 zeros, mais uma casinha que a gente andou para a vírgula ficar entre 1 e 5. Então, quantas casas andamos? 11 casas. Por isso, o expoente é 11. Tá ok? Olha agora eu vou pegar de jeito. A massa de um átomo de hélio é de 6,6 vezes 10 a menos 24. Primeiro, vamos lá. Um átomo de hélio, vocês vão ver ano que vem, né, no nono ano, em química e física, que partículas muito pequenas, né, tem sua massa quase que não dá para medir, né, mas tem medida. Esse expoente negativo, então já dá para entender o quê? Que é um número muito grande ou é um número muito pequeno? Dá para entender que é um número muito pequeno, né? Então a gente sabe que vai ficar um número 0, só que, ó, tá 24, expoente menos 24, significa que ele teria que andar 24 casas. Olha como é que ficaria esse número se nós tivéssemos que escrever. Ó, então, ó, contem aí quantas casas para a vírgula parar lá entre os dois números 6. Vê se não tem 24 casas. Então, vamos resumir. Quando a gente tem números muito grandes, o expoente vai ser positivo. Já no caso de números muito pequenos, 0, a gente tem o expoente negativo. Deu para entender? Bom, por que a gente, como eu falei no início, por que a gente está aprendendo isso, né? Justamente para facilitar a nossa vida, porque é mais fácil a gente trabalhar, fazer cálculo com a notação científica do que fazer cálculo com um número gigante como esse, vocês não concordam comigo? Então, tá aí a importância, tá? Então, fiquem atentos. Nós temos aí a nossa atividade, que prestem atenção, é no livro complementar, não é no livro Kit A, é aquele livro que a escola forneceu para todo mundo. Está lá na página 43, aquele esqueminha de sempre. Abre o livro, bota a data e marca as questões. No caderno, data, página, número da questão e resolve. Tá ok, pessoal? Então, estou aqui, quando precisar é só chamar e até a próxima. Tchau!